Fala pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui uma revisão sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas orgânicas que têm a sua composição apenas hidrogênio e carbono, por isso que o nome hidrocarboneto, certo? Mais para frente a gente vai ver como é que dá o nome a um álcool, a um aldeído, que são outras funções orgânicas aí. Por enquanto a gente vai trabalhar com os hidrocarbonetos. Você dá o nome a qualquer molécula, você precisa estar ligado no prefixo, certo? Do nome da molécula. Tá aqui, ó, nesse quadrinho a gente tem, ó, prefixo, a gente tem o infixo e a gente tem o sufixo. O prefixo ele vai dizer para você quantos carbonos tem na cadeia principal. O que é cadeia principal, a gente vai ver fazendo os exemplos, certo? Tem que dizer também o infixo, o que é que ele nos diz, aliás, o infixo eles nos diz o tipo de ligação química que nós temos na molécula. Se tem uma ligação dupla, se só são ligações simples, se tem uma ligação tripla, e você também tem que dizer, quando estiver fazendo lá o nome da molécula, onde é que está. A gente vai praticar isso também. E o sufixo, né? Por fim, o sufixo, ele, que é a terminação do nome da molécula, ele nos diz a que classe funcional essa molécula pertence. No caso dos exemplos dessa aula aqui, todos vão terminar em O, porque todo mundo que a gente vai estar estudando é um hidrocarboneto, que é uma molécula, como eu falei no início, que só tem na sua composição hidrogênio e carbono. Mas bora lá exercitar isso daqui, começando por esse exemplo 1 aqui, certo? Tá todo mundo aí nessa forma que eu desenhei a molécula, com esses zigue-zagues. Então você já tem que saber onde é que estão os carbonos, quantos carbonos a gente vai ter aí, né? Nas pontinhas, nos vértices. E aqui embaixo eu coloquei exemplos dessa forma aqui, que é até mais fácil de visualizar onde é que tem carbono e quantos são. Mas a gente tem que estar ligado nesses exemplos aqui, nesse zigue-zague, certo? Então, beleza. Nesse exemplo 1, onde é que a gente vai ter carbono? A gente tem carbono aqui, onde eu estou destacando. E um detalhe aí dessa molécula é que temos uma ligação dupla. Então, quantos carbonos a gente tem? Eu vou começar a contar por esse carbono aqui, porque chega mais rápido lá na insaturação. Isso é importante também. Então, se eu digo que esse é o carbono 1, aqui no carbono 2, a gente tem a ligação dupla, né? Essa ligação dupla é entre o carbono 2 e 3. Temos 4 e um total de 5 carbonos. Então, é uma cadeia principal aqui. Não temos ramificação nessa molécula. É uma molécula que a gente vai dizer que o nome é pent. Por que pent? Porque quando nós temos 5 carbonos na cadeia principal, você pode vir consultar aqui a tabela, certo? Ó, pent, estou destacando aqui na tabela. Ó, pent é quando a gente tem 5 carbonos, certo? Com a prática, você não vai precisar nem consultar essa tabela, ok? Então, pent, aí você vai me dizer, ó, tem uma ligação dupla? Tem. Aonde? Lá no carbono 2. Pent 2 em. Esse em indica que tem ligação dupla, ó. Aqui na tabelinha, ó. Em tem uma ligação dupla, ok? Então, pent 2 em e a terminação com O, porque é um hidrocarboneto. Então, ó, opa, risquei aqui. Então, aqui, ó, isso daqui diz pra gente que a molécula tem 5 carbonos. Isso daqui nos diz que lá no carbono 2 tem uma ligação dupla e que essa molécula só é constituída por hidrogênios e carbonos, já que é um hidrocarboneto, certo? Esse exemplo 2 aqui, certo? Nesse nosso exemplo 2, nós já temos uma molécula que, comparada com a do exemplo 1, já é mais complexa. Ela apresenta uma insaturação. O que é uma insaturação? É uma ligação dupla ou tripla, certo? E a gente vai ver aí como é que vai ficar as ramificações. Bora ver como é que fica a cadeia principal, certo? Então, a cadeia principal ela tem que ter a maior quantidade de carbonos. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui vai ser a nossa cadeia principal? Acho que não, acho que dá para pegar um caminho maior, né? Então, se a gente disser que a cadeia principal é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegasse descendo aqui, ia dar no mesmo, ia dar 6 carbonos. Então, eu vou deixar essa como sendo a nossa cadeia principal.
Ah, Deito, então a cadeia principal sempre vai ser assim, retinha, é bonitinha? Não, certo? Às vezes você vai pegando outros caminhos assim, que nem quando você estivesse andando na rua, na estrada, né? Você não vai sempre retinho, vai entrando ali pelo caminho maior. A gente vai ver isso nos exemplos aqui embaixo. No final das contas, a gente percebe que ficou com isso daqui como sendo ramificação e isso daqui como sendo ramificação. E essas ramificações, ó, essa daqui ela é constituída por dois carbonos e essa daqui é só por um carbono, certo? E do mesmo jeito que a gente utilizou essa tabela aqui, bonitona, para fazer o nome da cadeia principal, nesse caso aqui não foi pent, porque eram 5 carbonos, ela também nos ajuda a dizer o nome das ramificações. Essa ramificação aqui de dois carbonos, quando é dois carbonos, a gente usa esse et, certo? Então é um et, e como é uma ramificação, você termina a palavra com il, é um etil. Aqui a gente tem uma ramificação de um único carbono. Quando a gente tem só um carbono, é met. Estou riscando aqui na tabela, certo? Ó, met. Então é met, e como é uma ramificação, terminação il. Então, essa molécula, nós temos duas ramificações de dois tipos diferentes. A gente tem a ramificação etil e a ramificação metil, certo? Vamos ver quantos carbonos tem a cadeia principal. A gente já viu isso, na verdade. São 6, né? Ó, a gente tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu quis dizer, na verdade, era vamos ver onde as coisas estão. Por exemplo, aqui no carbono 2 é onde a gente tem a ligação dupla. Aqui no carbono 3 é onde temos a ramificação etil. E lá no carbono 5 é onde temos a ramificação metil, certo? Vamos começar a falar o nome dessa molécula bonitona aí. Ela vai ter que nome? A gente vai dizer que lá no carbono 3 a gente tem um etil, certo? Lá no carbono 5 a gente tem a ramificação metil, ok? Não vai caber aqui o resto do nome, né? Eu vou colocar aqui para baixo. Agora eu vou falar sobre a cadeia principal, que é de 6 carbonos. Então, continuando aí o nome da molécula, certo? Você pode escrever juntinho. X, porque são 6 carbonos. Aqui, ó, X, 6 carbonos. Tem uma ligação dupla lá no carbono 2, como a gente viu, e é um hidrocarboneto, né? Então, 3-etil, 5-metil, X, 2N. Pronto. Esse seria o nome aí para essa molécula. Nesse nosso exemplo 3, nesse nosso exemplo 3, eu trouxe uma molécula fechada. Ela é cíclica, né? E é um ciclo com 5 carbonos. E isso daqui fica sendo uma ramificação. Atenção também que essa nossa molécula tem uma ligação dupla aqui, né? E essa ramificação é do tipo metil, né? Então a gente tem que no carbono 1 desse nosso ciclo tem a ligação dupla, certo? Nós temos carbono 2, 3, 4, 5, certo? Então, como é que a gente pode dizer o nome dessa molécula? Vamos dizer que ele é o 3, opa, ele é o 3-metil ciclopenteno. Eu nem indiquei onde a ligação dupla tá, porque é óbvio. Se entre uma insaturação e uma ramificação, a insaturação é mais importante, e isso daqui é um ciclo, é lógico que no carbono 1 é onde está a nossa insaturação. E daí você vai contar 3 carbonos a partir dele para colocar aqui a ramificação, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém que pegar só o nome da molécula, ela tem que conseguir desenhar ela, certo? Esses nomes aqui que a gente está fazendo para as nossas moléculas que a gente está estudando, se alguém pegar só o nome, e é legal fazer isso para exercitar esse assunto até, certo? Só através do nome ela desenhar a molécula, certo? Bora aí para nossas duas últimas moléculas.
bem simples, né? Então, bora lá. Como é que vai ser essa cadeia carbônica aqui, a principal? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, seria essa cadeia principal. Bora ver outro caminho alternativo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vai dar no mesmo. Vou deixar ela como sendo a cadeia principal, retinha aqui. A galera prefere geralmente assim, né? Então, se eu disser que essa é a cadeia principal, certo? Se eu tivesse começado a contar por esse daqui, né? Ia dar 5 do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então eu vou deixar essa como sendo a cadeia principal. E isso daqui vai ser as nossas ramificações. Todas essas ramificações aí são do tipo metil, né? São só um carbono. E daí a gente vai dizer onde é que elas estão na nossa cadeia. Na nossa cadeia, a gente vai ter isso daqui como sendo o carbono 1, esse daqui como carbono 2, 3, 4 e 5, certo? Então, a gente tem três ramificações do tipo metil. Uma está lá no carbono, duas, né, estão no carbono 2 e uma está no carbono 4. Então, como é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer que 2,2,4 porque são três, trimetil, certo? E a cadeia principal são 5 carbonos, né? Não tem ligação dupla, então 2,2, porque tem duas ramificações do tipo metil no carbono 2 mesmo, e tem outra lá no carbono 4. São 3 no total. Trimetil, pent, porque são 5 carbonos a cadeia principal, não tem ligação dupla, né? E é um hidrocarboneto. 2,2,4 trimetil pentano. E fechar nossa revisão aí sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, temos esse nosso exemplo 4, certo? Uma moléculazinha aí um pouco maior, mas essa daqui, ó, seria a nossa cadeia principal, ó. Essa daqui seria a nossa cadeia principal. Pode testar aí, tentar outro caminho alternativo que dê maior quantidade de carbonos, certo? Mas a gente vai dizer que essa é a nossa cadeia principal. E o que eu estou destacando de verde aqui vai acabar sendo as nossas ramificações. Essa daqui do tipo metil, essa daqui de baixo também, metil, e essa daqui, etil. A gente já viu, não é? Em outro exemplo, uma ramificação do tipo etil. E o carbono, né? A numeração dos carbonos. Os carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadeia principal aí com 10 carbonos. E a gente percebeu que no carbono, no carbono 4, a gente tem a ramificação do tipo etil e metil. E no carbono 5, temos a ramificação do tipo metil, certo? Vou começar falando primeiro da etil, por ordem alfabética, né? O E vem na frente do M. Então, a gente diz o seguinte: 4-etil, certo? 4-etil. Agora, a gente vai falar do metil, né? Tem um no carbono 4 e outro no carbono 5, né? São dois, então, dimetil. E a cadeia principal tem 10 carbonos, DEC, só tem ligações simples e é um hidrocarboneto, certo? 4-etil, 4,5 dimetil, decano, ok? Então aí a gente finaliza a nossa revisão sobre nomenclatura de hidrocarbonetos insaturados e ramificados, beleza? Espero aí que ajude você nos seus estudos. Tamo junto, vou fechar aqui nossa aula.